E sobre, por exemplo, a questão de alimentos, doutora? Existe algum tipo de alimentação recomendada para as pessoas que não querem ter problemas? Talvez de acne, ou alguns outros problemas que podem aparecer na pele, talvez um envelhecimento mais rápido, ou quais são as recomendações que você indica para essas pessoas? Olha, a saúde na nossa pele reflete a saúde por dentro da gente, né? Então, se a gente tá com alguma descompensação, isso vai acabar refletindo na pele. Seja tanto na questão de saúde, tanto na questão hormonal, também na questão da alimentação. Então, a gente tem determinados alimentos que podem piorar alguns quadros já existentes, né? Então, é interessante também um trabalho multidisciplinar com nutricionistas, com educadores físicos também, para a gente poder ter um melhor resultado possível. Legal. Então, sempre fazer um acompanhamento, né? E verificando certinho como está a alimentação e regulando aí, mediante ao caso, né? Com certeza. É isso. E sobre, por exemplo, talvez uma dieta, talvez alguns alimentos, o que você pode comentar sobre? Olha, se você sofre com acne, por exemplo, evita tomar suplementação de vitamina B, evita derivados de leite, né? Que tudo isso são um pouco inflamatórios e acaba piorando o quadro de acne. Uhum. E outros casos, por exemplo, que você observa muito? Envelhecimento, evita açúcar. Açúcar quebra a proteína, o colágeno, né? Que o nosso organismo já parou de produzir, então a gente não tá podendo desperdiçar. Então, evita um pouco açúcar pra sempre ter uma pele boa. Isso aí. Mas doutora, por que minha pele está sempre ruim? Se liga nessas dicas que eu separei aqui, pois você provavelmente não bebe água suficiente. Esquece de usar protetor, se alimenta mal, não cuida da pele, banho muito quente, dorme maquiada. Se cuida, mulher. E sobre, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno, que inclusive, voltando a esse tópico dos injetáveis, Uhum. existem vários tipos também de bioestimuladores, cada um para uma finalidade específica, como que funciona? Sim, a gente tem algumas substâncias que a gente chama de substâncias bioestimuladoras de colágeno, né? Então, nós temos a hidroxiapatita de cálcio, tem o ácido polilático, a policaprolactona e os fios de PDO também. Hoje em dia já temos até fios de ácido polilático também, tá? Começando a chegar. Esse é uma novidadezinha. Então, assim, cada um tem uma indicação diferente. Então, a gente tem que ver o que aquela pele tá precisando, né? Se ela precisa de um bioestímulo global da face, se ela tá com perda de volume ou não, se é um rosto mais cheio, se é um rosto mais magro. Tudo depende de uma avaliação pra gente poder indicar o melhor tratamento. Legal. E uma outra coisa também que eu acho interessante de falar é sobre o cuidado, né, e principalmente o perigo de pessoas que injetam líquidos no rosto por conta própria. Eu vi que existem muitos casos no Brasil de clínicas clandestinas que prometem esse resultado, de trazer um visco para a pele, né, Uhum. melhorar rugas, levantar mais o sorriso, levantar mais o olhar. E aí, muitas vezes, né, alguns casos em específico que ficaram muito populares foram de pessoas que passaram por procedimentos estéticos em clínicas clandestinas por conta do baixo custo, e no final saíram com óleo de cozinha, por exemplo, no rosto. Óleo Isso é de um grande cozinha, perigo. silicone industrial, eu já vi de tudo. E hoje em dia o risco não é nem só as clínicas clandestinas, mas os produtos falsificados. Tá crescendo muito a quantidade de pessoas vendendo produtos falsificados. A gente vê aí no noticiário direto, né? Inclusive agora há pouco tempo, acho que foi, não sei se foi no início desse ano, final do ano passado, apreenderam um lugar aqui no Paraná com não sei quantos milhões de produtos falsificados. Então, tem que ter muito cuidado, né? Muitas pessoas também, às vezes, chegam querendo fazer um preenchimento com ácido hialurônico e o profissional acaba injetando o PMMA, né? O metacrilato. Não que seja proibido, o metacril ele é muito utilizado, principalmente pessoas que têm AIDS, né, que tem uma lipodistrofia, é um volumizador muito utilizado e ele é infinitamente mais barato do que o ácido hialurônico. Uhum. Então, alguns profissionais acabam meio que enganando o paciente e utilizando ele, só que é uma coisa que fica ali para sempre, não é reabsorvida, né? Às vezes, algumas pessoas até acham que isso é mais vantajoso, né? Por você só ter que fazer uma vez e não precisar mais. Só que a gente muda quando a gente envelhece. Toda a estrutura do nosso corpo, não só do rosto, o corpo também, tudo muda. E
esse material que foi implantado, ele não segue essas mudanças no nosso corpo, né? Sim. Então, o material que você colocou aqui no bigode chinês, quando o seu rosto começar a cair um pouco, ele, em vez de estar aqui, ele vai estar aqui. E aí vai acabar aumentando a queixa que você tem. Então, procedimentos estéticos suprem uma necessidade que a pessoa ela busca, né, esteticamente falando, mas ao mesmo tempo também é necessário um acompanhamento regular, Com certeza. porque a vida vai seguindo, né, o fluxo do caminho vai seguindo, e é importante manter esse cuidado e esse alerta, né, de Com certeza. renovar esses procedimentos, de verificar como está o estágio, né, dos procedimentos que já foram realizados no passado, porque eles têm um prazo, né? Tem um prazo. Inclusive, agora a gente está vendo uma onda muito grande de pessoas removendo excessos de preenchedores, né? Que antes estava na moda. Eu nunca gostei, Aquele mas cão enorme. aquele rosto quadrado também, que todo mundo Isso. tinha igual. Muitas pessoas estão querendo mais a naturalidade hoje. E uma coisa que eu sempre falo, a gente não tem que buscar estar com 60 anos parecendo estar com 30. Você tem que aparentar tá com a idade que você tem, mas bem que todo mundo fala, nossa, mas você tá tão bem pra sua idade, mas não achar que você tem 30, 20 anos, né? Muitas pessoas que no passado fizeram esses procedimentos que não são reabsorvíveis, né? Elas buscavam isso. Tá sempre com aquela carinha de 20. Um exemplo é Gretchen, por exemplo, muito famoso, né? Ela, inclusive, não tenho certeza se ela chegou a remover um pouco cirurgicamente, mas ela chegou a fazer outros procedimentos por cima daquele para tentar mudar um pouco o que tava. A Mônica era o nome da personagem, né? De Friends. Ela fez muitos também, começou a remover cirurgicamente também. Então, o PMMA só dá pra tirar se for cirurgicamente, nem sempre dá pra tirar tudo. E geralmente vai ficar algum defeitinho, alguma cicatriz, alguma coisa inestética. Sim. Uma produção Estúdio Iridium.